Associação Paulista de Medicina Regional São Bernardo do Campo, Diadema, no dia 12 de agosto de 2021. Esse evento nos trará à luz a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É um evento que vai procurar orientar os associados e apresentar uma solução para tornar esse processo mais seguro e mais acessível a todos. Esse é um projeto de coordenação do Dr. Robson Barbosa de Miranda, que é o diretor científico da Associação Paulista de Medicina Regional São Bernardo do Campo, Diadema. Contamos, então, com a participação dos representantes da empresa Techni Academy, que é parceira da Associação Paulista de Medicina São Bernardo do Campo, Diadema, que vai, então, explicar a lei federal na Agência Nacional de Proteção de Dados e o que precisará, então, ser feito pelas clínicas e consultórios médicos. Lembrando, então, mais uma vez, que as penalidades já tiveram seu início a partir do dia 1º de agosto. Conosco, então, temos a presença do Ivan Barbosa, é o DPO, o Data Protection Officer da Techni Academy, Lucas Seta e Henrique Paduan, fundadores do Jurídico por Assinatura e sócios da Paduan Seta. Serão intermediadores Fábio Cassetari, que é o CEO da Techni Academy, e Renata Marinho, jornalista, escritora e coordenadora dos projetos. E com vocês, então, deixo aí a fala com a Renata Marinho. Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada, doutora Tereza e Cristina. Hoje, na verdade, a gente tentou estruturar de uma forma diferente para a gente poder apresentar para vocês, né, a LGPD e também o nosso serviço, né? Acho que é de interesse de todos que estão aqui hoje. Até, inclusive, mais cedo falei um pouquinho com o doutor Guidetti e ele me relatou essa preocupação e imagino que é a preocupação de todos, né, que estão presentes aqui hoje. Então, eu vou passar a palavra, na verdade, para o Fábio. Acho que ele quer fazer uma pequena introdução, ele vai fazer uma pequena introdução. E, na sequência, o Lucas vai apresentar a LGPD. Então, eu volto para falar basicamente sobre o nosso produto mesmo, tá? Então, a gente só mudou um pouquinho a sequência para a gente conseguir ser mais produtivo, porque eu acho que tem muitas dúvidas e a gente tem como objetivo aqui responder todas hoje, né? Então, já vou passar para o Fábio. Ô, Renata, Obrigado, Renata. Boa noite. Fábio. Boa noite. Oi. Deixa eu só fazer uma observação antes de começar. Lógico. Só para dar o tom como vai ser a conversa. Então, eles vão apresentar e eu estou aqui com a Marta de moderador. As perguntas as pessoas podem ir fazendo aqui no chat, que fica aqui no canto inferior direito, só onde está escrito digite a mensagem ou send a message, e a gente vai reproduzindo essa pergunta. Se no final, se houver necessidade de alguém falar alguma coisa, a gente consegue abrir o microfone individualmente por aqui, tá bom? Desculpa, é só para dar esse aviso. Perfeito. Não, tá ótimo. Eu queria agradecer, doutora Tereza. Para nós é um motivo de muita satisfação, de uma vez estar aqui com vocês, como a gente vinha conversando um pouquinho antes da reunião, né? É uma parceria já de muitos anos que a gente tem com a PM e a Techni, e a gente quer cada vez mais poder trazer soluções e trazer algumas propostas daquilo que hoje você tem no nosso mundo fiscal, legal, jurídico, sempre com o objetivo de simplificar o processo, né? Porque normalmente quando a gente ouve falar, bom, LGPD, oh meu Deus, e agora? Vou ter que fazer um monte de coisa, Na verdade, não. É um processo como outro qualquer de adaptação, é um período de adaptação que nós vamos passar. A Europa já passou, a nossa lei ela é quase toda copiada da lei europeia, e nós temos que entender também essa lei por um outro lado, pelo lado do consumidor que todos nós somos também. Então, é uma lei que visa essa proteção. Hoje, os meios digitais, eu até estava brincando aqui para poder entrar aqui, eu sou quase que um analfabeto digital, então nós estamos muito sujeitos a uma série de ataques e uma série de invasões que nós nem conhecemos, né?
e essa lei veio com o objetivo de poder regular um pouco mais isso. E mais importante do que... E aí o Seta e a Renata, tecnicamente, vão falar melhor do que eu, é deixar claro que a lei em si, ela vem realmente para proteger esse lado do consumidor. É lógico que num período agora de pandemia, no meio de uma série de preocupações e de prioridades que a gente tem, fala, vou ter que me preocupar com mais isso, né? Só que a questão da LGPD é que agora em agosto, que as multas começaram ou podem ser aplicadas, é que nós começamos a dar importância. Mas é um processo já de 3 anos e que veio desencadear agora nesse momento em que as pessoas estão correndo e tudo mais. Mas, mais do que tudo, é para deixá-los também tranquilos, no sentido de que é uma implantação que vai ser tranquila, é uma adaptação, e também um outro aspecto importante. A lei, ela não visa simplesmente a punição quando houver um vazamento de dados, e o Seta acho que vai poder explicar isso muito melhor. O que nós temos que ter? Nós temos que ter elementos para comprovar que todas as precauções que nós poderíamos tomar com relação aos dados que a gente manipula, nós tomamos. Até porque vazamento de dado tem no Pentágono, tem na NASA, tem no Serasa, tem em todas as grandes empresas, nós estamos vendo todos os dias aí essa questão de vazamento de dados. Então, quando a gente fala da implantação da LGPD, é muito mais uma adaptação a certos protocolos para que, em havendo qualquer problema com relação aos dados, nós possamos responder ao órgão fiscalizador que as medidas que estavam ao nosso alcance para proteger aqueles dados, nós tomamos. Então, é muito mais tranquilo do que a gente imagina. Não tem grandes traumas, volto a dizer, o Seta e a Renata vão poder falar isso com muito mais tranquilidade. Gostaria de agradecer também a ajuda que a Marta nos deu, o Dr. Robson também nos deu, para que a gente pudesse organizar esse evento e trazer para vocês essas informações. Então, basicamente era isso. Mais uma vez, obrigado, e espero que a noite seja proveitosa e seja útil para todos nós. Não. Perfeito, Fábio. Obrigado a todos. Obrigado, doutora Tereza, Renata, Fábio. Eu já faço as palavras dele as minhas, porque eu acho que a ideia aqui é um pouco desmistificar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque muito se fala, muito se preocupa, mas às vezes pouco se sabe. E, enfim, se você tratar muito bem essa questão e com calma, você vai conseguir se adaptar bem, se adequar a essa lei e vai conseguir seguir adiante na sua atividade. Ela não proíbe ninguém de fazer nada, pelo contrário, tá? Então, eu vou tentar aqui compartilhar, como a gente está num sistema um pouco diferente do usual. Se eu não conseguir, vamos ver aqui se eu consigo. Acho que sim. Está carregando, sim. Vamos lá. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui bem tranquila, só para editar aqui o que eu vou falar, acho que fica mais fácil de visualizar, tá? Eu acho que é bem importante para a gente ter em mente. Estão conseguindo visualizar bem? Pelo visto, sim, né, Renata? Sim, tá ótimo. Tá, tranquilo, então. Bom, vamos lá, né? Eu não vou adentrar aqui em quando a lei entrou em vigor, etc. O Fábio mesmo já mencionou que a lei está em vigor, assim como as sanções dela. Então, eu quero explicar um pouco sobre os porquês da lei, né? Que eu acho que é muito importante. E aí eu acho que o paralelo que o Fábio fez ali, falando sobre nós somos consumidores, é um paralelo muito bom e muito importante. Acho que elucida muito. Que é o seguinte... quando a gente pensa aqui em LGPD, a gente começa, às vezes, a se revoltar um pouco. Tem que fazer muita coisa, né? Eu vou ter que explicar aqui para o meu paciente o porquê eu estou coletando os dados dele e assim por diante. Muito esquisito isso, vai prejudicar o meu dia a dia. E é um pouco do pensamento que se teve lá atrás, quando a gente teve o Código de Defesa do Consumidor, né? Que ele entrou em vigor e ele trouxe as mesmas preocupações. As empresas começaram a se perguntar, como assim eu vou ter que devolver um produto em até 7 dias se a pessoa comprar à distância? Hoje isso já está tão natural no nosso dia a dia que a gente compra e a gente nem lembra que isso está no Código de Defesa do Consumidor.
Como o Fábio falou, é só uma questão de adaptação. Então, isso vai acontecer exatamente igual com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E, inclusive, uma coisa que isso vai acontecer com o tempo, mas a gente imagina que aconteça, o próprio Código de Defesa do Consumidor, antes a própria lei menciona 7 dias e você pode retornar o produto. E tem empresas que dão até mais, dão 15, 20, 30 dias. Para quê? Para conseguir se relacionar bem com o consumidor, para conseguir demonstrar ali um nível de transparência, um nível de, olha, eu quero te beneficiar. E o mesmo vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso vai ficar muito intrínseco ali na empresa, que vai querer cuidar dos dados dos seus usuários ou pacientes e vai querer demonstrar cada vez mais que ela está ali por ele e que ela quer deixar tudo muito transparente, tá? Então, e quando a gente pensa ali no cenário por trás da Lei Geral de Proteção de Dados, é o que o Fábio mencionou, né? Cada vez mais a gente tem os dados pessoais sendo utilizados no dia a dia e de cara a gente pensa em rede social, em Google e assim por diante. Mas aqui eu acho que é muito legal a gente ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados não vale só para essas gigantes de tecnologia, né? Ela vale até para quem colhe dados pessoais por meio de um formulário físico. Então, assim, quando a gente pensa em proteção de dados, a gente pensa em algo muito robusto e grandioso, e não necessariamente é o caso. Se você coleta um dado pessoal ali por meio de um formulário físico, no seu consultório, por exemplo, você já tem que se adequar. Então, se você manda um e-mail marketing, né, para um paciente, por exemplo, se você agenda uma consulta por SMS, você tem o telefone dele, você tem um dado pessoal dele, então você tem que se adequar. Então, é muito mais ampla do que a gente imagina de primeira, quando a gente pensa em proteção de dados. Sempre vem à mente um pouco esses negócios mais tecnológicos e não necessariamente, né? Acho que é bom pontuar isso. E aí, como eu falei, né, a lei ela tem alguns objetivos, que é basicamente proteger e respeitar a privacidade, né? E aqui a privacidade, como o Fábio mencionou, de todos nós, porque todos nós temos dados pessoais sendo utilizados, né? Então, eu, Lucas Seta, como usuário de um aplicativo, eu, Lucas Seta, como paciente, um cliente meu aqui da Padua Seta. Então, é uma relação que não é de um lado só. Todo mundo vai precisar se adequar. Então, acho que é bom ter isso em mente, né? E todos nós vamos nos beneficiar e vamos ter a nossa privacidade protegida e respeitada. Eu acho que é muito importante. E tem uma expressão que a lei fala, que é autodeterminação informativa. E o que é isso? Nada mais é do que o controle do titular. E quem é o titular? O titular sou eu. Você, todos nós, o paciente de vocês, que tem o seu dado pessoal ali coletado e de alguma forma utilizado. Então, o que a lei quer? Ela quer essa autodeterminação informativa, que nada mais é que eu, titular do meu dado, eu tenho um controle sobre os meus dados pessoais. Eu sei quais dados estão sendo coletados, o porquê, por quanto tempo. Então, eu tenho essa autodeterminação, que é bem importante para a lei, que visa proteger também intimidade, dignidade. A gente está, como eu disse, numa era de dados pessoais sendo compartilhados a todo momento, então essa proteção inclui também intimidade e dignidade, quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, né, também, a gente até mencionou na última reunião, mas enfim, é algo que vocês vão lidar muito no dia a dia, é bem importante. Então, basicamente, esse é o porquê da lei existir, né, e aí eu já botei essa frase aqui destacada que eu acho bem importante, que é a LGPD ela não impede o exercício de nenhuma atividade. Ela só quer respeitar a privacidade, a intimidade, a dignidade, e por isso você cria certos processos, como o Fábio falou, para conseguir fazer isso e não impedir a atividade de ninguém. Ninguém vai deixar, eu aqui não vou deixar de advogar por conta disso. Eu preciso de certos dados pessoais para conseguir exercer a minha atividade. Perfeito, eu vou coletar esses dados para eu conseguir exercer, desde que eu cumpra o que a lei pede. E aqui vale dizer também que a lei ela não traz nenhuma receita de bolo. Então, ela não tem já um procedimento pré-fixado que diz como você deve tratar os dados, como você vai se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Ela traz diretrizes, princípios que você tem que obedecer para você cumprir. E isso vai depender de cada empresa, de cada local que vai ter seu processo e que a gente vai ter que adequar. Então, isso é bem importante, até mesmo se a gente pensar em clínicas, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, nem eles que são da mesma atividade, a adequação é igual, porque cada um coleta o dado de uma forma. Um vai coletar o dado online, o outro vai coletar o dado por meio de um formulário físico, o outro coleta o dado utilizando
troca de informação pelo WhatsApp. Então, cada um vai ter uma adequação diferente e isso é bem importante. Enfim, mais à frente a Renata vai falar disso, que é justamente sentar, conversar, entender o seu caso específico e saber como solucionar. Sendo que, por trás disso tudo, a gente tem as diretrizes que a lei traz. Então, acho que esse contexto é bem importante também para trazer uma tranquilidade para todo mundo, né? E aí a própria lei menciona, se em algum momento alguém quiser me interromper ou tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? E aí a lei também menciona alguns cuidados que você deve ter, né? Enfim, eu digo aqui, nós todos, né? Enfim, acho que todo mundo vai ter que se preocupar um pouquinho com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é quais são os cuidados que a gente deve ter ao utilizar dados pessoais de quem quer que seja, né? Então, isso é algo que a gente até mencionou na última conversa, que a gente sempre tem que ter uma finalidade legítima, a gente tem que sempre ter uma adequação entre o que eu estou solicitando de dados pessoais e a finalidade que eu informei para esse titular de dados, né? Se eu disse para ele que eu preciso dos dados para determinada finalidade, eu tenho que cumprir isso. Então, é bem importante a gente ter isso em mente. Outro que eu diria que é um dos mais importantes é usar somente os dados pessoais necessários. O que isso significa? Significa que, hoje em dia, quando a gente se cadastra, quando a gente se inscreve, quando a gente é cliente, a gente é usuário ou a gente é paciente, a gente fornece certos dados pessoais. E, idealmente, o que a lei pede é que a gente forneça e que a empresa use somente os dados pessoais realmente necessários para a prestação daquele serviço. Então, se eu vou fazer uma consulta, né, seja uma consulta jurídica ou uma consulta médica, eu preciso de certos dados. Mas se eu pedir um dado a mais, a lei ela já não gosta muito, ela acha que não é o caminho certo e ela pode, eventualmente, te sancionar por isso. Então, é importante sempre ter em mente o que eu realmente preciso para prestar esse serviço e é só isso que eu vou pedir, nada mais. Ah, mas eu quero o e-mail também dessa pessoa ou desse paciente para eu poder encaminhar para ele aqui um e-mail marketing meu, por exemplo, sem problema, desde que ele consinta com esse fornecimento, né? Ele vai dar um consentimento ali. Não, tudo bem, doutor, pode usar o meu e-mail, pode me enviar o que você quiser, e se algum dia ele quiser parar, por exemplo, ele avisa e assim termina tranquilamente. Um outro ponto é o livre acesso e a transparência, que eu já menciono, e eu acho que eu vou mencionar várias vezes aqui, porque é super importante quando a gente fala em LGPD, a gente tem em mente que a gente está falando de transparência, porque os titulares dos dados, ou seja, os pacientes, né, novamente, o usuário, enfim, ele precisa entender quais dados pessoais estão sendo coletados e por quê. Então, isso é sempre bom ter em mente, porque eu acho que vai ditar, né, toda a adequação LGPD, enfim, então é bem importante. E aí tem a questão da segurança e da prevenção também, né? Então, quando a gente fala em segurança, a gente fala em proteger os dados pessoais da melhor forma possível. E aí até o Ivan, que hoje, enfim, não pode estar conosco, ele já vai na área mais técnica ali, de proteção de dados, né? Uma coisa mais específica de como eu guardo um dado de forma segura. Como o Fábio falou, não existe 100% de segurança. Hoje em dia a gente vê dados sendo vazados todos os dias de empresas gigantescas, então não tem como você garantir isso. Mas ali está o outro ponto, que é a prevenção. Você garante, como o Fábio falou, que você está adotando as medidas necessárias para se prevenir, né? Eu estou tentando evitar que os dados sejam vazados ou qualquer coisa do tipo. Às vezes não é possível, mas eu fiz de tudo, utilizei a melhor prática de mercado, assim por diante. Então, é importante ter esse contexto, porque isso vai ser toda a base dos cuidados que você tem que ter ao usar certos dados pessoais, tá? E aí, eu tentei trazer aqui um pouquinho de... Atualizou. Tentei trazer aqui um pouquinho, algumas perguntas que eu acho que vão ditar um pouco a adequação à LGPD, né? E aí, por isso que eu botei o que eu preciso fazer. E, basicamente, numa adequação à LGPD, você vai precisar responder várias perguntas, né? Botei até algumas aqui, mas são outras além dessas. Mas eu botei algumas aqui como exemplo. Então, você vai ter que responder. E isso não precisa ser para a gente, pode ser para si mesmo, né? Isso é algo que você pode fazer hoje para já tentar, já se organizar e pensar numa adequação LGPD. Você vai precisar responder quais dados pessoais você coleta, né? O que eu coleto aqui? Eu coleto nome, eu coleto CPF, endereço, pode ser uma lista gigantesca ou uma lista pequena, vai depender muito, mas esse é sempre o primeiro passo. Quais dados eu coleto? E
uma outra pergunta junto a essa, que é, eles são os estritamente necessários para que eu preste meu serviço? E aí foi o que eu falei lá atrás, né? Talvez se você estiver coletando um dado que não é necessário, é bom você ligar um alerta ali, faz um asterisco nele, porque é algo a se pensar e analisar, né? E aí, vejam bem, eu não estou dizendo que se não é estritamente necessário para você cancelar e a partir de amanhã não pedir esse dado, não é isso, mas é porque tem que ser analisado, o porquê você está pedindo, e assim por diante. Pode não ser estritamente necessário, mas pode ser importante, que você solicita mesmo assim e tem um motivo por trás. Então, como eu disse, tem a expressão chata de advogado que é o depende, né? Mas é a verdade. Então, realmente depende, tem que ser analisado caso a caso, mas é bom ligar um alerta, né? A segunda pergunta ali, base, seria como você armazena esses dados, né? Onde você armazena? É no local físico, né? É na nuvem, a famosa nuvem, eu acho que o Fábio gosta bastante da nuvem, né? É no servidor, enfim, não sei, é na gaveta do consultório, enfim, onde que você armazena esses dados? Eles estão bem protegidos ou não, né? E isso é um ponto bem, às vezes, mais técnico, né? Porque é meio confuso, meio difícil de entender se na nuvem ele está bem protegido ou não, mas é uma parte mais técnica, mas pelo menos responder onde eles estão armazenados, você vai conseguir, e já é um bom primeiro passo também para você entender se ele está bem protegido ou não. Uma outra pergunta é, com quem você compartilha esses dados? E aí foi até uma das perguntas que nos fizeram na última reunião, que é, olha, eu tenho que compartilhar esses dados, senão eu não consigo trabalhar. Me pedem o dado XYZ, e é um dado sensível, eu estou compartilhando, e aí, tem problema? Não, não tem, porque você tem um motivo para esse compartilhamento, você tem, às vezes, um contrato assinado que justifica esse compartilhamento, você tem alguma coisa que vai justificar esse compartilhamento, então tudo bem, você pode compartilhar. Quando não pode compartilhar esses dados? Tem muita empresa, vocês já devem ter visto várias notícias por aí, empresa que vende indevidamente dado dos seus usuários, né? Coleta um monte de dados, depois vende para uma outra empresa terceira. Esse tipo de coisa, obviamente, a lei ela não quer e ela tenta sancionar de alguma maneira. Tá? Mas não impede o compartilhamento de dados, desde que haja um motivo legal para isso. Tá? E aqui, qual é o motivo legal? Novamente, a gente tem que sempre analisar caso a caso, porque às vezes é um contrato que permite, ou, enfim, alguma legislação específica, ou você é obrigado a guardar certos dados por algum período de tempo. Então, assim, é bem comum isso e não tem problema. É uma pergunta que sempre nos fazem também. E outra pergunta é, o seu paciente entende quais dados estão sendo coletados e o motivo? E esse, eu acho que é bem o resumo da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Se você tiver esse bom relacionamento, se você tiver isso em algum lugar escrito, que você consiga demonstrar, e isso eu não digo um documento como uma política de privacidade que a gente vê por aí, que a gente normalmente passa batido. Às vezes é durante o percurso do seu paciente, quando ele fornece ali em algum formulário algum dado, você do lado deixar o motivo, né? Claro que eu estou sendo simplista, mas é para dar um exemplo bem prático do que pode ser feito. E aí, um outro ponto que você precisa fazer, segundo a lei, é você nomear um encarregado, que é o DPO, né, que a gente já falou, que nada mais é do que a pessoa responsável pela uma comunicação entre você, sua empresa, seu consultório, a Agência Nacional de Proteção de Dados e os demais atores envolvidos na LGPD. Então, ele é o que faz o meio de campo, ele está ali no centro que vai se comunicar com todo mundo. Então, quando algum paciente perguntar quais dados estão sendo coletados, esse encarregado pode responder. Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fizer algum tipo de pergunta, ele que responde. Então, ele está ali fazendo essa gestão toda de tudo que eu mencionei até agora. E aí, quem pode ser esse encarregado? A lei, ela não disse, precisa ser um advogado, precisa ser alguém da área de tecnologia da informação, não tem idade mínima, não tem nada. O que tem é que precisa ser nomeado alguém, seja uma pessoa física ou jurídica. Então, você pode contratar alguém, e aí muitas pessoas perguntam para a gente, mas eu tenho que contratar alguém, não tenho condição. Você pode contratar um serviço, né? Um DPO as a Service, tão como hoje em dia, né? O as a Service, tudo existe um as a Service, uma assinatura. No caso do DPO, existem também. Então, você pode chamar alguém para ser o seu encarregado. Eu já vi empresas que o próprio sócio se colocou como encarregado para não ter que colocar alguém, nem chamar alguém. Pode ser, pode, mas você está atribuindo
responsabilidades para você, né? Então, enfim, aqui o que importa é que você nomeie. Então, é bem importante ter isso em mente, que vai ser necessário em algum momento. E aí tem até um debate que eu vou até falar, mas não é nada certo, é que pode ser que algumas empresas, dependendo do porte dela, não seja obrigada a nomear um encarregado. E isso é algo que está sendo dito, mas que ainda não está confirmado, mas é bom ter em mente, acompanhar, porque pode ser que você seja isento, vamos dizer assim, de nomear um encarregado, mas não necessariamente, tá? Então, só para se ter em mente isso. Um outro ponto que eu trouxe é quando eu posso coletar um dado pessoal. Eu acho que isso é bem importante, é uma pergunta bem comum também. Deixa eu só beber uma água aqui. E a lei, ela elenca uma série de possibilidades. Então, eu não trouxe todas aqui, resumi um pouquinho, né? Como eu falei, estou passando aqui para entender o contexto, eu acho mais importante do que adentrar em pontos específicos da lei, mas eu trouxe alguns que eu acho bem relevantes, como, por exemplo, o consentimento do titular, que foi o que eu falei. Então, pode ser que eu, Lucas Seta, quando eu use um aplicativo, ou quando eu preencha um formulário, eu aceite que você colete o meu e-mail, o meu endereço, por algum motivo, para me enviar uma carta, para me enviar enfim, não sei, meu consentimento, para você cumprir uma obrigação legal. Às vezes você é obrigado a coletar algum dado de alguém para cumprir uma obrigação legal. Então, eu preciso emitir uma nota fiscal. Então, eu preciso do seu endereço, por exemplo. Então, é um motivo para você coletar um dado pessoal. Ou quando é necessário para execução de um contrato. Então, você se obrigou por contrato a prestar um serviço ou, enfim, qualquer coisa que seja, e você, para isso, precisa de certos dados também. Então, é aquilo que eu falei, a lei não impede nada, ela só pede que você tenha um motivo, inclusive está previsto em lei para isso. E aí entram dois aqui, que é a proteção da vida e tutela da saúde, que eu vejo que é bem importante, né? Então, algum procedimento que seja realizado por profissionais de saúde, um serviço de saúde ou autoridade sanitária, para uma tutela da saúde, às vezes é necessário que você colete certos dados pessoais e isso vai se aplicar muito no dia a dia de vocês. Então, a própria lei já previu que um caso específico, né, para tutela de saúde, e é um dos poucos casos específicos que a lei previu, porque no geral ela prevê isso, consentimento, obrigação legal, questões mais amplas, mas ela fala especificamente da tutela da saúde, justamente pelo debate que se instaurou quando a gente fala de LGPD e saúde. Então, é bom ter isso em mente também. Então, é possível coletar dado pessoal, a lei não impede, só você ter um motivo para isso. E aí eu trouxe aqui os direitos do titular de dados, né? A lei, ela elenca aqui, eu não vou passar por todos, não é necessário, mas a lei, ela fala explicitamente que o titular do dado, e aí, como eu falei, titular do dado pode ser o paciente, um usuário, depende muito, mas, enfim, pensando no paciente, por exemplo, sendo um titular dos dados pessoais que você coletou, ou que seu consultório coletou, ele tem certos direitos. Quais são esses direitos? Ele pode solicitar a confirmação que existe um tratamento de dados sendo realizado, ele pode pedir um acesso aos dados pessoais que são conservados por você. Então, pode ser que o paciente pergunte, quais dados pessoais você tem? Aí você vai ter que, de alguma forma, responder para ele, olha, eu tenho seu nome, eu tenho seu CPF, seu endereço, enfim. Então, a lei, ela dá esse direito ao titular. E vocês podem ver que é uma questão de organização, porque você já tem acesso a esses dados. Se você tiver isso bem organizado, assim que ele perguntar, logo você consegue responder de forma precisa para ele. Então, é bem importante isso também. Aí ele pode pedir a correção, a eliminação de dados desnecessários, uma série de pequenos direitos ali ao titular de dados. E aí, voltando lá no encarregado, o encarregado ou DPO seria justamente essa pessoa responsável por essa comunicação, né? Então, o titular, ao invés de ir direto a você, ele pode ir ao seu encarregado, e o encarregado vai respondê-lo. Então, para facilitar muito esse trâmite, o encarregado é bem importante, ou você ter algum e-mail específico sobre proteção de dados, algum canal específico onde ele possa tirar essas dúvidas. Então, é bem comum, e de novo, paralelo com o Código de Defesa do Consumidor funciona muito bem, né? Hoje em dia a gente tem canais específicos sobre defesa do consumidor, como o Reclame Aqui, enfim, e outros. Então, é possível que a gente veja em breve algum Reclame Aqui de LGPD ou algo do tipo. E assim, nada impede que pessoas e titulares de dados
utilizem a LGPD como base e peçam algo no Reclame Aqui, por exemplo, que a lei está em vigor já há um tempo, então nada impede, a pessoa realmente ela tem o direito a isso. Então, é bem importante ter em mente aqui essa figura geral sobre os direitos do titular de dados. E aí depois, se alguém quiser, que eu até posso fornecer essa apresentaçãozinha aqui, está bem curta, mas ela está bem direto ao ponto, pode ajudar a visualizar. Então, se alguém quiser, só depois pedir que eu encaminho, sem problema, para quem for preciso. Tá? E aí entra um ponto que eu acho que é a dúvida de todo mundo, né? E se eu descumprir a LGPD, né? O que acontece comigo? E aí a gente tem visto multas muito altas, né? A Amazon, se não me engano, teve a multa mais alta até agora, foi lá na Europa, no caso, não foi aqui no Brasil, uma multa altíssima de milhões de dólares, e isso acaba deixando a gente com medo aqui no Brasil, e a gente tem que ter uma noção que a multa ela sempre vai ser proporcional, e não necessariamente a multa é a primeira das sanções, tá? Então, a lei ela prevê que você pode sofrer uma das sanções aqui abaixo, né? Começando por uma advertência, por exemplo. Então, você pode ser advertido e a autoridade nacional, a ANPD, ela pode te dar um prazo. Olha, eu verifiquei aqui que você não está cumprindo isso. Então, você tem um prazo de X dias para você fazer uma medida corretiva. Acho que esses X dias denunciou que eu sou carioca fácil, né? Então, a advertência é um primeiro passo, né? E, enfim, é um passo que às vezes o pessoal até esquece de comentar. E não necessariamente o primeiro ponto é a multa, tá? E, independentemente de qual sanção a gente está falando, a lei ela prevê que você tem um processo administrativo a ser cumprido antes de ser aplicada essa sanção. Então, você vai ter direito a se defender, vai ter direito a demonstrar o que você fez. Então, não é assim, não vai chegar uma multa na sua porta de surpresa. Isso não acontece. Vai ter um processo administrativo por trás, o que, claro, não é motivo para não cumprir LGPD ou algo do tipo, mas só para mostrar que, assim como qualquer sanção, no geral, a gente tem esse processo administrativo por trás, né? Há exceções no Brasil, mas, enfim. E aí, depois disso, a gente tem uma multa simples. Eles chamam de multa simples de até 2% do faturamento do seu último exercício, limitada a 50 milhões de reais por infração. E aí, muitas vezes as manchetes eram: a Lei Geral de Proteção de Dados pode te multar em até 50 milhões. Claro, se isso for 2% do seu faturamento, né? Então, assim, ela tem esse limite de até 2%, o que também não significa que é pouca coisa, porque a cada infração cometida você tem essa multa de até 2% do seu faturamento, que pode acontecer. Não necessariamente é 2%, é até 2%. Pode ser meio, pode ser 0,1%. Isso tudo vai depender de uma série de fatores. A mesma coisa acontece com uma multa diária. Então, o que a gente vê aqui de cenário? Se você não adotar a medida corretiva solicitada pela autoridade nacional, ela pode te dar uma multa diária a cada dia que você não cumprir, a cada dia que você não se ajustar, né? E tem uma multa que muita gente fala que é uma das piores, apesar de não envolver necessariamente o dinheiro ou o pagamento de uma multa, a gente está falando de dar publicidade à infração. Então, a autoridade nacional, ela pode pedir ou obrigar que você dê publicidade à infração, ou seja, que você fale para todo mundo, e isso é péssimo, pensando que a gente está aqui em 2021 e os dados pessoais, eles são a base de tudo, né? Imagina você ter que dar publicidade à sua infração, dizendo que realmente vazaram esses dados aqui, explicar o que aconteceu. Então, assim, é bem complicado essa sanção. Eu diria que é uma das piores realmente, porque hoje em dia você pode acabar perdendo a confiança dos seus pacientes se você tiver algum tipo de sanção nesse sentido. Que às vezes você paga a multa, acaba ali e tudo bem, você segue a sua vida. Mas se você tiver que dar publicidade, você vai ter que de alguma forma recuperar a confiança ou demonstrar que aconteceu, porque coisas acontecem, mas é difícil, né? Porque, enfim, quando alguém vê seu nome sendo vazado ou um dado pessoal seu sendo vazado, nunca é legal e a pessoa não se sente confortável às vezes para seguir adiante. Então, é complicado. A gente tem também questão de bloqueio, eliminação de dados, isso tudo são sanções um pouco piores, vamos dizer assim. Ela vai escalando, porque imagina, alguém deixar de tratar dados pessoais, isso é bem complicado, né? De alguma forma vai impedir a atividade da pessoa, então isso são sanções que vão escalando caso
a empresa seja reincidente, caso ela não esteja cumprindo com nenhuma das disposições da LGPD, caso a multa não tenha surtido efeito, caso a autoridade nacional tenha solicitado certas medidas corretivas e que você não tenha cumprido. Então, assim, obviamente as sanções vão escalando, e aqui eu não vou ficar lendo uma por uma, mas deu para ter uma noção geral, né, do que pode acontecer. Eu acho que é bem importante ter em mente isso. E eu acho que esse último ponto que eu deixei ali é bem importante, que é, ao aplicar essas sanções, qualquer uma delas aqui que eu falei, que eu mencionei, desde a multa, a advertência ou a publicidade e a infração, a autoridade nacional, por lei, ela vai levar em consideração alguns fatores, como quais? A gravidade da infração. Então, quando a gente vê um Google, por exemplo, que teve um vazamento de dados de milhões de pessoas, naturalmente a multa dele vai ser maior, naturalmente a sanção dele vai ser maior. Então, se foi um vazamento de dados de uma pessoa, se não teve problema, foi um e-mail, alguma coisa menor, a autoridade vai levar isso em consideração. E aí entram dois pontos que eu acho super importantes: a boa-fé e a cooperação do infrator. E aí é o que o Fábio lá no início falou, e o que eu já falei algumas vezes aqui ao longo da apresentação também. Você demonstrar que você fez de tudo para que aquilo não acontecesse. E, se aconteceu, você cooperou, tanto com a autoridade nacional, quanto com o titular do dado, o seu paciente, por exemplo. Você informar imediatamente o que aconteceu é algo que a lei gosta muito. Então, vamos dar o exemplo. Vazaram certos dados pessoais de um paciente específico, por algum motivo alheio ali, enfim, não foi culpa sua, você fez de tudo, mas aconteceu. Coisas assim podem acontecer. O primeiro passo é avisar para essa pessoa o que aconteceu e avisar as medidas que você está tomando e avisar a própria autoridade nacional se for necessário. Então, assim, isso tudo vai demonstrar que você estava de boa fé, que aconteceu porque realmente acontece e que você cooperou ao máximo, tanto com o seu titular, o titular dos dados, o seu paciente, por exemplo, quanto com a autoridade nacional. Então, isso tudo é bem importante. Eu acho que desmistifica um pouco essa questão das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados e, ao mesmo tempo que tranquiliza um pouco, é porque a gente entende, mas não é motivo, novamente, para que isso seja deixado de lado, porque essas sanções podem ocorrer desde o início desse mês de agosto. E uma coisa bem importante de dizer também é que, apesar das sanções terem entrado em vigência só nesse mês de agosto, a gente já teve algumas punições até de PROCON por questões de dados. A gente tinha pessoas já entrando ajuizando ações ou, enfim, o famoso entrar na justiça com base na LGPD, porque é uma lei que já estava em vigor. Então, o que entrou em vigor agora é a sanção por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, são coisas diferentes, distintas e que é importante ter em mente também. Então, acho que esse é um contexto bem importante. E é isso. Assim, tentei ser sucinto, acho que não fui muito, demorei bastante, mas era bom dar esse contexto geral, explicar algumas perguntas importantes a serem respondidas, o que pode ser feito, o que eu tenho que ter em mente. E são coisas que você pode fazer desde já, né? Se organizar. Eu acho que organização vai ser muito importante para a Lei Geral de Proteção de Dados, ter todos os dados pessoais bem organizados, ser transparente, ser direto ao seu paciente, enfim. E cada um pode se adequar à sua forma. Tem muita gente tentando se adequar sem nenhum auxílio, né? A gente tem visto isso, se adequar, eu vou ler a lei, eu vou procurar alguns artigos e vou tentar me adequar aqui. Tudo bem, pode funcionar bem, mas é sempre complicado, assim como encarregado. Você não precisa de alguém especializado, você pode se colocar como encarregado, mas vai ser talvez complicado de assumir tantas responsabilidades. Então, acho que esse é um contexto importante. Espero que tenha ajudado aí a entender um pouco mais sobre essa lei. Agradecer aí a todos e, enfim, não sei se tem perguntas no chat, mas depois eu falo. Acho que agora eu passo a palavra para a Renata, né, Renata? Isso, Lucas. Na verdade, foi uma apresentação, acho que bem esclarecedora. Imagino que boa parte das perguntas, né, das dúvidas, provavelmente até arrisco a dizer que foram respondidas. Tem algumas pessoas que estão digitando aqui e fiquem à vontade para mandar as perguntas. Acho que a Alessandra, se eu não me engano, está digitando aqui.
Mas, enfim, enquanto as pessoas vão, né, formulando aqui suas perguntas, e como o Dr. Robson adiantou, né, que vocês podem depois solicitar também o microfone para falar com a gente, eu só vou dar sequência. O pessoal está te elogiando aí, Lucas, excelente apresentação. Como eu disse, muito esclarecedora, né? Eu acho que no contexto geral estamos todos na mesma página. E agora, só para a gente dar sequência, eu vou falar do nosso produto especificamente, porque de nada adiantaria a gente vir aqui falar de novo, né? Vocês já sabem que é uma obrigação, que precisa se adequar, e nenhuma novidade em relação a isso. O que é a novidade aqui hoje? Que a gente acabou não conseguindo até naquela nossa primeira reunião falar sobre isso, né? Especificamente o produto. A Tecne Academy, para atender principalmente os pequenos e médios empresários, e aí boa parte das clínicas aqui presentes hoje, eu acho que se enquadram aí nesse quesito, né, porque assim, enfim, cada caso, como o Lucas adiantou muito bem também, cada caso é um caso, é específico, vai precisar ser analisado, né, todo atendimento, toda adequação ela é personalizada, independente de ser, né, o mesmo ramo de atividade. Mas a gente pensou num produto que fosse realmente de encontro com essa necessidade da adequação que ela existe, a gente sabe que existe, né, que ela é real, ela está aí, é uma exigência, e a grande pergunta é como fazer isso? Como o Lucas colocou, é claro que algumas pessoas provavelmente vão se aventurar, vão tentar fazer sozinhos, principalmente quando se trata do encarregado, né, que ele colocou bem, que é o DPO, que é o guardião dos dados, é uma grande responsabilidade, né, Lucas? Você lembrou isso muito bem também. É uma responsabilidade, porque se você não tiver noção real do que precisa ser feito, vai dar problema do mesmo jeito. Então, assim, é muito arriscado até, né? O ideal realmente é que seja feito por um profissional. E aí, algum de vocês até conheceram esse profissional, no nosso caso, né? Na Tecne Academy, que é o Ivan, que hoje realmente ele não está presente aqui na reunião, mas ele é o nosso DPO encarregado, né? Da Academy. E a gente, com esse intuito, né, de facilitar essa adequação para os pequenos e médios, a gente pensou num produto que tem como base a recorrência. O que é a recorrência? Através de uma mensalidade, né, de uma parcela, vocês vão ter o nosso acompanhamento mensal, diário. O que isso significa no dia a dia? Qualquer dúvida, obviamente que no primeiro momento, né, a gente vai ter uma reunião, fazer o diagnóstico, né, dessa empresa, ver o que precisa ser feito para criar esses processos e se adequar. Feito isso, né, que é o primeiro passo, obviamente, você, a partir do momento que você contrata a gente, né, a sua clínica, vocês passarão a ter esse acompanhamento mensal, recorrente, que é sobre qualquer dúvida que vocês venham a ter, qualquer nova adequação, se a lei mudar, como o Lucas comentou também, né, algumas coisas ainda estão sendo ajustadas e provavelmente vai ser, como qualquer outra lei no Brasil. Então, por isso que é tão importante ter esse acompanhamento mensal. Boa parte das empresas, né, de consultoria hoje, quando se trata de LGPD, eles fazem esse primeiro mapeamento, esse diagnóstico, essa é uma prática de mercado, né, essa consultoria, e geralmente passam a bola para o contratante, né, para a empresa contratante, e vocês precisam aplicar isso no dia a dia. Então, o nosso maior diferencial é justamente acompanhá-los nesse processo de adequação. Não é simplesmente identificar o que precisa ser feito, é executar, é o operacional. Por isso da importância de ter o DPO, por isso da importância de ter profissionais por trás, por exemplo, no caso da Academy, né? A gente tem os advogados, tem toda uma estrutura por trás, o DPO que vai ser responsável e encarregado pelos dados. Então é fundamental, ao nosso ver, que vocês tenham esse acompanhamento. E o mais importante de tudo isso, né? Como base aí da nossa parceria, né, com vocês, com a PM, a gente pensou num produto muito acessível, só através dessa recorrência, sem cobrar um valor de consultoria, sem cobrar nada que seja além dessa mensalidade. E, enfim, sem me estender muito também, que eu estou vendo que está toda hora ali apitando ali algumas perguntas, e para a gente abrir o microfone também, que eu acho que o mais importante aqui é responder as dúvidas de vocês. O que seria esse passo, então? Para quem tiver interesse, né, a gente vai responder as perguntas, mas para quem tiver interesse em aprofundar, entender melhor esse modelo de negócio, em fazer esse diagnóstico com a gente, só procurar a Marta, ela vai passar o meu contato, né, Marta? Tá aí, já atenta aí. A Marta ela vai passar o meu contato, a gente vai conversar, marcar uma reunião, porque por mais que tenha sido repetido algumas vezes, cada negócio é específico, precisa ser estudado, precisa ser analisado, e a grande questão é essa, a gente se coloca à disposição para tentar ajudá-los, a gente sabe da realidade, o Fábio lembrou isso lá atrás também, a doutora Tereza Cristina, realidade no meio de uma pandemia, de crise, ninguém tem dinheiro em caixa sobrando, enfim. Então, o nosso objetivo final é ajudá-los mesmo nesse processo de adequação,
evitar qualquer tipo de penalidade ou multa, e a gente vai tentar fazer isso com descontos reais. Foi um acordo que a gente fez com a PM, né, em relação ao nosso produto. E é isso, eu me coloco à disposição de vocês. Qualquer pessoa que tenha outras dúvidas que não forem respondidas aqui hoje ou que queira se aprofundar, é só entrar em contato e a gente marca uma reunião particular, que eu acho que é importante também, porque acho que, né, algumas pessoas não vão querer expor algumas coisas aqui também, provavelmente, enfim. Então, fica a critério de vocês, tá bom? Bom, doutor Robson, não sei se você quer ler as perguntas, se eu leio, tem, acho que, várias coisas aqui, né? O pessoal, Renato, está solicitando aqui a apresentação. Diga, Fábio, desculpa. Só um detalhe do que a Renata falou, é que dentro desse produto, dentro desse processo, dessa recorrência, já está incluído também o DPO. O DPO da empresa, tá? Então, nós temos a assessoria de um DPO, mas também ele se estende a essa exigência legal, então vocês têm também o DPO à disposição. Ok. Então, tem uma pergunta aqui. Eu quero parabenizar aí o Lucas, a Renata aí pela brilhante explanação. Eu acho que todos pudemos ter alguma orientação aí sobre a LGPD. E coloco a APM mais uma vez à disposição de todos os associados para que possam fazer com a nossa parceria, com a APM e a Tecni, possam, então, auxiliar todos os profissionais envolvidos aí que estejam querendo se encaixar aí nessa nova diretriz da LGPD, tá? Todos, então, vão encaminhar o Robson, é isso, Robson? Encaminharia aí para a Marta, né? E depois aí a gente se encarregaria, de divulgação. Ô, Marta, eu acho que você podia colocar aqui o e-mail da PM, eu acho que é mais fácil do que a gente ficar coletando os e-mails aqui. Sim. E essas pessoas entrarem em contato com você, que aí a gente redistribui a apresentação, que eu acho que é acho que é melhor do que ficar... Porque a gente pode começar a copiar esses e-mails, esquecer algum, vai ficar chato, né? Mas, de qualquer maneira, também tem as informações aqui. Tem uma pergunta da doutora Margarete. Tem uma pergunta da doutora Margarete, que ela pergunta em relação àqueles pacientes que são fotografados dentro da especialidade dela, que é dermato, mas acontece isso em plástica, acontece isso em vascular também. Acho que podia dar uma palhinha sobre isso, nessa questão de documentação fotográfica dos pacientes. O que você acha disso? Não, perfeito, doutor Robson. Eu acho que é um ponto bem, bem relevante, e assim, novamente, né, ninguém está impedido de coletar essas imagens, por exemplo, e eu acho que no caso das fotos, por serem dados ali pessoais sensíveis, né, a gente está falando, enfim, do rosto de cada uma das pessoas, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai guardar esses dados. A guarda desses dados, eu diria que é o mais importante para a gente evitar algum tipo de vazamento, né? Aí tem a parte técnica, que depois a Renata pode até conversar, e como ela falou, né, ela está à disposição para uma conversa mais um a um para entender melhor essa questão, mas de qualquer forma você pode coletar, e é importante que sempre que você coletar ou tirar alguma foto de um paciente, ele entenda o porquê daquela foto e que você tenha muito cuidado onde você vai deixar ou onde você vai guardar essa imagem. E eu vou fazer uma comparação aqui com os aplicativos, por exemplo, de banco, né? Em que, por exemplo, os bancos digitais, e aí não precisa nem ser um Nubank, né? Até os bancos mais tradicionais hoje em dia, quando a gente vai fazer, às vezes, algum tipo de operação pelo celular, ou até quando a gente vai se cadastrar, ele pede uma selfie nossa com o nosso documento, né? E tem problema ele solicitar isso? Não, porque ele está garantindo ali que a segurança do aplicativo, de alguma forma, ele precisa guardar essa foto nossa, porque se em algum momento tiver algum problema e eu for reclamar com o banco dizendo que eu nunca autorizei, ele vai ter a foto como comprovação. Então, assim, ele pode guardar, e é claro que o Nubank, assim como os outros bancos e assim como os consultórios, por exemplo, tem que ter muito cuidado com a guarda desses dados para que não sejam vazados e a foto de alguém seja exposta. Então, eu diria que o principal ponto aí é a guarda realmente desses dados, muito bem feita, para que você evite algum tipo de vazamento. Mas, se tiver muito claro para o paciente o porquê daquela coleta, daquela imagem, ele estiver de acordo, ele estiver consentindo, aí você pode seguir adiante sem problema.
Isso aqui, Robson, como você falou, falando de forma mais geral, né? Porque, enfim, tem casos mais específicos, dependendo do que e dependendo do que a gente souber, aí a gente pode dar algum tipo de orientação a mais ou algum tipo de orientação diferente do que eu estou falando aqui. Eu acho que nessa área tem muita particularidade, né? Em termos de características de cada especialidade, até de cada clínica, cada consultório, amplitude de envolvimentos com mais funcionários ou menos funcionários. Então, tem um monte de coisa aí envolvida, né? Exatamente, doutor Robson, até inclusive a quantidade de dados mesmo que são tratados, que vão precisar ser tratados, né? Por isso que eu falei da importância de entender, de conversar particularmente com quem está interessado, porque realmente é muito particular, não tem como. Por mais que a gente tenha alguns pacotes desenhados, né? Esses pacotes eles visam de uma forma geral atender a todos, mas é claro que aí é o que o Lucas colocou muito bem de novo. Cada caso é um caso, que precisa ser analisado, entendido, para a gente buscar a melhor solução. Uma coisa que na última reunião ficou muito claro é que existe uma interface bem complicada entre nós, plano de saúde e hospitais, né? E hoje você fornece dados sensíveis para os pacientes para marcar uma cirurgia e você não tem nem com quem, você não sabe nem com quem você está falando. Você está falando com uma pessoa do outro lado. Muitas vezes esses tráfegos de informações são via e-mail. E hoje em dia nada mais perigoso que um e-mail, quer dizer, nada mais perigoso que o e-mail, não, existem coisas mais perigosas que e-mail. Porém, o e-mail é um negócio extremamente perigoso, né, em termos de transporte de dados, né? E isso vai ter implicações, né? A gente vai ter que tomar cuidado e ter que ficar se defendendo pelo que a gente puder fazer. E ter certeza que as pessoas que estão convivendo com a gente tem que fazer com os hospitais, com outros lugares que a gente relaciona, a mesma coisa que os planos de saúde estão fazendo com a gente. Manda um contrato dizendo que eles estão kits do ponto de vista de processos da LGPD e você tem que entrar nesse esquema. Eu estou agora com a Unimed, mandou um lá que eu tenho que ter uma manual de boas práticas para o paciente, porque eles querem, entendeu? É um negócio maluco, né? Isso são coisas que a gente vai vivenciar agora. Né? Sim, sem dúvida. Isso é uma questão que, assim, a gente vê muito no nosso dia a dia, isso. Contratos sendo analisados e que estão querendo incluir cláusulas relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E, assim, é uma lei federal, todo mundo está obrigado a cumprir, independentemente de contrato ou não. Claro que o contrato tenta acertar algumas questões mais específicas dessa relação, e é uma forma, por exemplo, da Unimed tentar se proteger e dizer aquilo que a gente falou na apresentação, que o Fábio mencionou lá no início, que ele está tentando de tudo para que a lei seja cumprida, né? Então, realmente, esses contratos têm que ser bem analisados, até para não trazer mais responsabilidade para vocês do que o que a lei prevê, né? Então, é realmente bem delicado e tem que ter esse cuidado mesmo. Eu vejo muito isso assim como embutido na relação médico-paciente, né, Robson? Uma vez que você explique exatamente para o seu paciente, eu vou fazer um procedimento X, você precisa fazer esse procedimento X, ele aceita, e aí você vai explicar em todas as etapas, será fotografado, sofrerá uma cirurgia, você vai ser anestesiado e tal. Eu acho que a partir do momento que você, profissional médico, tem essa relação com o paciente e ele entende exatamente tudo isso, muito disso está resolvido, né? Mas, por outro lado também, Tereza, isso é uma visão quase romântica da medicina hoje. Eu não sei como é que está. Você não tem feito consultório ultimamente? A minha especialidade não é consultório. Então, né? Pois é. Consultório hoje, consultório e hospital hoje é quebra de tudo isso que a gente falou aqui o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo. Você tem tanta interface no meio do caminho que aquilo que você conversa com o paciente, ele pode se perder porque são tantos outros processos que são intermediados e que o paciente acaba esquecendo. Vou te dar um exemplo bem prático, que eu já até citei na última reunião. Termo de consentimento esclarecido para procedimento cirúrgico, né? Eu tenho o meu termo de consentimento da minha clínica, o paciente assina 48 horas antes, ele leva uma cópia para casa para ele ter tempo de
desistir da cirurgia ou ter alguma dúvida adicional, certo? Agora, vai no hospital. Chega no hospital, ele te obriga a aplicar um outro termo de consentimento ali, ó, no pré-cirúrgico. Quer dizer, tudo aquilo que você leu, que no Código de Ética Médica, que no Manual de Boas Práticas, que no sistema de qualidade do hospital parece que é real, chega ali uma empurração de papel para a pessoa assinar, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar alerta, porque cada vez mais vai tendo intermediário na história, e esse intermediário quebra essa relação médico-paciente. É impressionante como quebra. A gente tem vivido uns atritos no consultório ultimamente, que eu pensei que nunca ia viver. E quando você vai ver, é só por uma questão burocrática, entendeu? Então, você imagina você tendo um outro fator adicional hoje, que é essa questão de tratamento de dados, né? Não, realmente tudo é uma coisa nova, né? Uma coisa que a gente tem que se adaptar e vamos aí, então, solicitar a ajuda dos profissionais adequados, né? Que entendem bem e que podem nos orientar bem. Mas é isso. Bom, eu vi aqui, não temos mais perguntas agora, nesse momento. Eu acho, doutor Robson, que alguém levantou a mão. Não sei se foi uma impressão que eu tive. Eu vi. Levantou e eu achou. Não deu para ver quem era. Eu fui ver também, já tinha baixado a mão. Com vergonha. Se alguém quer levantar, fazer alguma pergunta, fica à vontade, gente. É só colocar aqui. Se quiser, eu abro o microfone, não tem problema nenhum. Eu tenho esse poder de abrir os microfones. Eu acho que a apresentação do Lucas foi tão esclarecedora que as dúvidas... Parabéns, Lucas. Foi muito boa, sim. Foi eloquente. É o espírito carioca, né? É o espírito. Então, tá bom. Quem levantou a mão não levantou de novo. Tereza, então, se você quiser encerrar, fazer o encerramento, fica à vontade. Perfeito. Então, em função dessa explanação que nós tivemos hoje, desse evento, da Lei Geral de Proteção de Dados, não havendo mais perguntas, eu considero, então, encerrada a nossa reunião e convido, então, a todos que estiverem alguma dúvida e quiserem orientação, que entrem em contato com esse e-mail que a Marta forneceu, e que aí, a partir daí, a gente vai poder, então, eles vão poder fornecer toda a orientação necessária para o profissional, para o associado. Uma boa noite a todos. Tereza, só levantar a mão. Agora eu estou levantando a mão. Deixa eu te falar uma coisa. De qualquer forma, Tereza, essa gravação eu vou baixá-la daqui a pouco, vou encaminhar para a Marta, talvez ela encaminhe para o pessoal do marketing, para a gente depois colocar no canal da gente do YouTube lá também. Quem quiser rever, perfeito. Para quem não conseguiu acompanhar, né? Perfeito. Desculpa aí. Não, sem problema. Boa noite a todos, então, e até uma próxima reunião. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite.